Meu irmão me pediu para fazer a mesa dos sonhos dele com um orçamento apertado. Então, esses são os materiais que eu encomendei para construí-la. Algumas peças de madeira 2x2 e algumas chapas de MDF de 18 mm resistentes à umidade. E vai ser uma mesa enorme em formato de L para ficar no canto da oficina dele. Ele não achou uma mesa à venda que atendesse às suas necessidades de tamanho e funcionalidade. Após cortar e etiquetar todas as peças da estrutura, posso começar a montagem. A base da minha mesa será formada por 2 componentes separados. E as peças que tenho vão compor o componente mais interessante com mais encaixes. Essas aqui são minhas 2 travessas traseiras e esta é minha única travessa frontal. E posso usar isso para marcar exatamente o comprimento onde quero cortar uma encaixe de meia madeira. Já vou começar errando, pois estou prestes a cortar essa encaixe de meia madeira no lugar errado. Eu devia ter usado a travessa frontal junto com a espessura da 2x2 para posicionar o encaixe de meia madeira, não só a travessa frontal. Então, vamos descobrir como resolver esse problema mais tarde. Você vai me ver fazendo um corte bem torto aqui, então vou ter que resolver isso com um pouco de trabalho com formão. Vou fazer outro encaixe de meia madeira aqui. E depois, as demais junções com adômino para agilizar, pois serão muitos encaixes e não quero fixadores aparentes. Meu plano era usar apenas cola e parafusos aqui, já que ficará atrás, encostado na parede. Só percebi o erro no encaixe de meia madeira, mencionado antes, após parafusar tudo. Então, eu só precisei mover esse pé para o lado, pela espessura do material, para garantir que esse vão fique largo o suficiente para acomodar um móvel que vai ficar aqui. Isso faz com que o pé de trás e o da frente não fiquem mais alinhados visualmente. Mas, como ninguém verá o pé de trás, não é um grande problema. Eu realmente gostaria de poder adicionar outro suporte entre essas 2 pernas. Mas, infelizmente, aquele móvel que vai entrar aqui é bem alto. Se eu fizer algumas fixações por baixo, prendendo no tampo da mesa, isso dará mais suporte. Meu irmão disse que a mesa não será movida depois de colocada, então deve ficar tudo certo. Mesmo que esses parafusos fiquem na parte de trás, vou preencher os furos mesmo assim. Para completar esse primeiro componente, vou precisar de uma barra na frente que não vai ter um pé para sustentá-la. Então, tive que pensar em como montar isso da melhor forma, já que ela vai basicamente ficar flutuando no ar. Assim, posso iniciar o trabalho no segundo componente, bem mais simples. E para muitos desses encaixes, vou usar apenas um domino em vez de 2, já que também haverá mais dôminos entrando na lateral da estrutura e quero evitar que esses rasgos se cruzem. Todos esses dominos serão inseridos em madeira maciça. Como pode ver, este componente é basicamente uma estrutura simples de mesa, sem a travessa frontal embaixo. Com a cola seca, em seguida vou arredondar bastante todos os cantos e lixar tudo. Vou precisar trabalhar nas áreas que a tupia não conseguiu alcançar com uma grosa. Vou tingir a estrutura com tinta nanquim. Nenhuma outra tinta preta ou ébano que testei supera o preto intenso do nanquim.
Vou deixar um link na descrição para meus produtos favoritos. Então é assim que a estrutura da escrivaninha vai ficar montada. E, obviamente, eu fiz isso em duas partes porque vai ser mais fácil para eu levar isso para a casa do meu irmão e vou precisar de 2 parafusos longos para poder unir as partes. Esses 2 aqui devem dar conta do recado. Já está bem firme, mas ainda vou adicionar mais travessões para sustentar o tampo. Antes de fazer o tampo para isso, preciso lembrar que uma chapa de MDF tem 1220 mm de largura e vai ter um balanço de 50 mm tanto na frente quanto atrás. Então, se eu alinhar minha trena aqui com 50 bem aqui, é onde vai ficar a minha emenda. Então, quero colocar um dos meus travessões bem aqui para apoiar essa emenda. Vou fazer furos inclinados para fixar o travessão na frente, para que as cabeças dos parafusos não fiquem visíveis pela frente da mesa. Agora, para fazer o tampo em formato de L, ou pelo menos o que eu conseguir tirar de uma única chapa, de qualquer forma. E eu quero uma curva suave onde ela encontra a marca de 45 mm. Agora, do que sobrou, corto a peça para juntar ao resto e uso muitos dôminos, pois não quero que a junção rache ou apareça. Vou adicionar um pouco de massa aqui, e depois de lixar, preparar e passar algumas demãos de tinta, vai ficar invisível. Agora, eu não esperava conseguir tirar tudo para esse tampo de uma única chapa de MDF, mas foi o que aconteceu. Aqui você vai ver que estou cortando algumas tiras de 110 mm, e elas serão usadas para dobrar a espessura do tampo ao redor do perímetro e também para criar algumas travessas. O objetivo aqui é deixar com uma aparência bonita e robusta, mas sem desperdiçar MDF e também sem deixá-lo absurdamente pesado. E esta peça, como você vai ver, fica com uma sobra na frente para que eu possa aparar e deixá-la nivelada com a curva que já cortei. Este reforço aqui vai exatamente onde está a emenda para dar mais suporte. Mais uma vez, grande arredondamento nas bordas. Passei uma camada de primer acrílico na parte de baixo e depois virei o tampo para começar a preparar a parte de cima. Normalmente eu usaria um rolo aqui, mas o pincel já estava molhado e, de qualquer forma, tudo isso vai ser lixado depois. Então, as marcas do pincel nunca vão aparecer. Falando em lixar, as bordas do MDF parecem ser uma grande fonte de frustração para muita gente. Mas, com o primer certo e uma lixa de grão 240, você consegue deixar as bordas perfeitamente lisas e prontas para a pintura, sem fiapos ou aspereza. Para pintura, eu sou um grande fã desse esmalte acetinado resistente. Ele é realmente fácil de limpar, e eu usei esse mesmo produto na escrivaninha da minha esposa há 5 anos.
E ela ainda está com a mesma aparência de quando eu terminei. Recebeu 3 demãos ao todo. Eu poderia ter lixado entre as demãos, mas na verdade eu gosto bastante dessa textura levemente granulada que o rolo proporciona para a superfície da escrivaninha. Colocar a estrutura e o tampo da mesa no carro de uma vez é desafiador. O sensato seria fazer 2 viagens, mas não estou me sentindo tão sensato. Um feliz acaso, porém, é que uma peça encaixa convenientemente na outra. Guardo embalagens antigas para trabalhos como este. Levantar isso sozinho não foi divertido. Era trabalho para 2 pessoas. Quero proteger a pintura ao máximo, pois mesmo seca, ela só endurece totalmente em 7 dias. E só faz 1 dia que apliquei a última demão. Enquanto fazia isso, pensava que nunca daria certo. Depois de prender as 6 cintas de catraca e usar fita gaffer na frente para evitar o vento, fiquei confiante para fazer um test drive. E deu tudo certo. Ela ficou lá à noite até de manhã, quando fui à casa do meu irmão. A escrivaninha ficará aqui, e antes de instalá-la, preciso colocar as prateleiras feitas com a outra chapa de MDF, que vão em suportes twin slot para ajuste. Meu irmão comprou algumas buchas especiais de alta resistência, porque atrás do drywall há um vão de 15 mm e depois tijolo maciço. Essas buchas possuem uma luva de metal interna para transpor esse vão. Usei essas buchas pela primeira vez e fiquei impressionado. Então, vamos colocar as prateleiras. E depois colocar a escrivaninha. Depois de um almoço rápido, tenho esses suportes de aço inoxidável que posso usar para fixar o tampo à base. Então, este é a oficina do meu irmão, onde ele faz consertos de computadores e todo tipo de outros trabalhos elétricos e técnicos. Obrigado por assistir.